Graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal Limpos pela Graça, onde nós tratamos somente assuntos da graça de Deus, que nos foi revelada pelas epístolas de Paulo. E nesse instante, vamos ler alguns versículos muito importante, que vem sendo cometido esses erros gravíssimos há séculos. Não é somente de hoje, há séculos. Não se sabe se é por ganância, não se sabe se é pelo próprio espírito de engano que estão nesses lugares, mas é sério. Hebreus, capítulo 10, vamos ler do versículo 26 ao versículo 31 e vamos buscar concatenações para ficar mais claro o entendimento desses versículos. Então diz assim, Hebreus 10, 26. Isso foi dito pelo escritor do livro de Hebreus. Entendam, antes do ano 70, porque antes do ano 70 ainda se praticava a lei de Moisés. Ainda se praticavam rituais, cerimônias do judaísmo, do legalismo, ou seja, da lei de Moisés. Esses escritos não é para a nossa época, e sim para antes do juízo que veio no ano 70. Mas que, infelizmente, ainda continuam se baseando na lei para se justificar perante a Deus, coisa que não consegue. Diz assim, o escritor aqui, ou Paulo já foi descartado, provavelmente o escritor de Hebreus é Apolo ou Barnabé, tendendo mais para Apolo, pelo o nível de conhecimento dele ser maior que Barnabé. Então, segundo alguns estudos que eu fiz, leva a crer que foi Apolo que escreveu o livro de Hebreus. Diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, que verdade era essa? A verdade da sã doutrina, a verdade que havia sido revelada, a verdade que estava em curso naquela época. Então diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas, 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Esse juízo já veio no ano 70, não vai vir mais. E de fogo foi o templo em Jerusalém, até os alicerces foram destruídos por causa do fogo. Então já aconteceu. Só que aqui ele estava falando, mas tão somente uma terrível expectativa. Então, de quem estivesse fora da verdade, a expectativa seria de juízo e de fogo intenso sobre as pessoas que estivessem fora da verdade naquela época. 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29. Quão mais severo castigo julgam vocês? Você que está ouvindo. Qual mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo.
Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, vamos por partes. Quem rejeitava a lei de Moisés, no versículo 28, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Está em Deuteronômio 17, do 2 ao 7. Vamos abrir o livro de Deuteronômio. O que era a lei? O que nós não estamos mais na lei. Mas, infelizmente, 99% do que ensinam ainda está na lei. Estão debaixo dessa maldição. Deuteronômio 17, do 2 ao 7. Eu vou ler rápido para não perder tempo. Diz assim: se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhe dá, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade e apedreje-o até morrer. Versículo 6. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. 7. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Então veja bem, quando se desobedecia a lei, se praticava idolatria, coisas comuns nos dias de hoje. Então foram, são e serão. Sempre haverá idolatria. Só que nos dias atuais, aí está pior ainda, porque hoje tem a idolatria, que é a avareza. Quão são os ministérios que são avarentos, que gostam de dinheiro. Então, essa idolatria continua até os dias de hoje. Está pior ainda. Então, se cometia esses delitos, era morto sem misericórdia. O escritor aqui está falando, quão maior o castigo, quão mais severo, no versículo 29 de Hebreus 10, quão mais severo o castigo julgam vocês merecer aqueles que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O que fazem hoje não é exatamente isso? Não é profanar o sangue de Cristo? Não é dizer que somente o sangue de Cristo que verteu da cruz não é suficiente para a salvação de ninguém. Não é isso que fazem? Profanam, pisam o corpo de Cristo, voltando para as velhas práticas, os preceitos antigos, levando pessoas a praticar dízimo, coisa da lei, praticando a lei da purificação, que é lei, que é o batismo que eles dizem, comendo pão e suco, dizem que é a Santa Ceia, mas de Santa Ceia não tem nada, isso era a Páscoa judaica, Páscoa dos judeus, não tem nada a ver. Então, eles profanam, eles pisam, eles levam pessoas. Então, se pela adoração de outros deuses, pela quebra da lei de mandamentos, já era terrível, o ponto final era a morte, imagine o que está sobre a vida desses profanadores dos dias atuais, destes insolentes, das pessoas que eles ensinam, que são ensinadas por eles. Infelizmente, são cúmplices. Infelizmente, são testemunhas das loucuras dessas pessoas. Porque,
Em Hebreus 13, diz assim, Hebreus 13, vamos ler. Hebreus 13, 11 e 12, diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo. Por isso que o autor estava dizendo isso para os judeus que estavam convertidos, só que estavam querendo voltar a praticar coisas de judeu, da lei, do legalismo. Então, e o templo ainda estava de pé, que eles praticavam sacrifícios e holocaustos, ofereciam dízimos que não era dinheiro, eles levavam alimentos que era uma vez por ano. E havia levita e sacerdote ainda. Por isso que está assim, ó, Hebreus 13, 11. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Veja a gravidade quando se pratica algo da lei, do antigo pacto. Profanam, pisam no sangue de Jesus. Volta a falar. Se na lei era morte, então o escritor diz: quão mais severo castigo julgam vocês merecer aqueles que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aonde está esse Espírito da graça? É a sã doutrina que se encontra do livro de Romanos ao livro de Hebreus. O Espírito da graça está nesse território. Ele não está na lei, ele não está nos quatro livros históricos de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Quem fala conosco hoje, na verdade, é o próprio Deus que habita em nosso espírito. Porque a Nova Jerusalém já foi estabelecida, como está em Apocalipse capítulo 21. Se você ler, você vai ver que já foi estabelecida, só que infelizmente as pessoas não creem. As pessoas são carnais, praticam coisas da carne. Quanto à lei, em Gálatas diz assim, vamos ler, Gálatas 3, do 10 ao 14, diz assim: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. 12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui no 13, em outras versões, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Na verdade, Cristo resgatou os discípulos antes da cruz, ou daquela época. Porque quando nós nascemos, nós já nascemos depois da queda do templo, no ano 70. Então, na verdade, todos que nasceram depois da queda do ano 70, na primeira era cristã, já nasceram, o Espírito já nasceu justificado, santificado e remidos. O nosso Espírito já nasceu como igreja gloriosa de Deus. Então, aqui Paulo está falando aos Gálatas, aos seus ouvintes, naquela naquela época, dizendo que Cristo dizendo a ele e aos ouvintes deles naquela época, Cristo nos redimiu ou nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então veja bem como é sério, como é grave você frequentar ou você ensinar alguém
a praticar um item que seja da lei. Você estará fazendo, vou ler de novo. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, vírgula, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, vírgula, e insultou o Espírito da graça? Veja bem, é gravíssima essa situação. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não vou ver o vídeo. Eu estou começando a gravar vídeo agora, mas tem pessoas da graça aí, você vê 10, 15, 20 anos que pregam a graça. Na graça não pode haver fermento. Na graça não pode haver pão levedado. Como Jesus de Nazaré disse, acautelai-vos com o fermento dos fariseus, o ensinamento. A nossa festa pascal é espiritual, é sem fermento. Quando você participa de algo no primeiro domingo que dizem ser Santa Ceia, cuidado, não é Santa Ceia. Isso era Páscoa judaica. Todas essas ordenanças, essas cerimônias, esses preceitos foram findados, teve o seu fim no ano 70, na queda do templo de Jerusalém. Todos os eleitos estão salvos. Não há uma obra que possamos fazer para colocar sentimentos em Deus, ou dizer, não, eu vou vender, vou dar meu tudo para agradar. Não tem como. Porque não há uma obra que o homem possa fazer que agrade a Deus. Deus já fez a obra perfeita, que foi o sacrifício do seu Filho por todos nós. Não por todos, mas por muitos. E esses muitos, nós estamos inseridos, porque nós cremos nele. O Espírito dele se move juntamente com o nosso Espírito. O nosso Espírito, o meu e o seu, está revestido de carne e sangue. Porque, na verdade, o que é justificado e como igreja gloriosa é o nosso Espírito que está aqui. Esse daqui é justo. Essa capa aqui é natureza adâmica. Essa capa comete pecados, comete erros, tem tendências, tem sentimentos, tem desejos por coisas erradas. Por isso que a briga da carne é contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque a carne é terrível. E quando praticamos alguma coisa da lei, nós estamos sendo carnais. Para quem pratica coisas da lei, Jesus ainda não ressuscitou. Infelizmente, creiam, leiam, se aprofundem nesse assunto e vocês entenderão, quem pratica preceito que seja da lei, ainda não se converteu, Cristo ainda não ressuscitou para essas pessoas. Graça e paz, que o amor de Deus esteja na sua vida. Que todas as sortes de bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus soberano, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Graça e paz. Até o próximo vídeo.